Rec. Tá gravando. Você tá colhendo material pro... Esqueci a GoPro hoje. Esqueci não, tá sem bateria. Eu carreguei, né? Ela não rola gravar e coisa não tem. Olá. Você é um irresponsável por não ter carregado a GoPro. Será? Olá. 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 Consegue enfiar a boquinha? Não. Olá. Olá. Minha boca é pequenininha. Nojento. Olá. Então, nós teremos vídeo de propina. Sei não, velho. Nossa, Uma coisa coisa aqui. quase explodiu minha cabeça aqui. O que? Tá pegando isso aqui? Eita porra. Morreu. Tá no mínimo volume aqui, pode pôr no máximo? Não, não. Aí é só o que eu escuto, só. Não, Ah, não é o que sai do áudio? não tá, só que eu muito bem. 1, 2. Eita porra. Precisa da redundância ainda não, né? Ah, é bom. Aprendemos a fazer já, né? Eu acho que tá pegando ali também. Qualquer coisa tá no áudio também. Dá pra ver lá. Tá bom, né? Não, tudo bem, mas dá pra tirar do vídeo isso. Dá. Ah, ali dá. Vocês são os profissos disso. É a gambiarra, Eu sou gambiarra. palpiteiro. A hora que você põe o bagulho numa ferramenta, ele já põe uma linha do tempo com o vídeo e outra linha do tempo embaixo com o áudio. Nossa, você pode baixar o som. Mano, é tanga de fazer. O que foi, cara? Passei no bagulho de novo. Vê se tem espaço. Deixa eu ver. Mano, eu fechei esse fone, eu lembro do... A gente começou a fazer as montagens. Fala aí, Vini, pra eu pegar aqui o celular. Fala bem? Ah, não. Falei. Agora é só falar? Fala no mudo? Desliguei. Não, é porque eu tinha testado o meu, do Cássio, só que você não tinha falado. Do quê? Fala qualquer coisa. Qualquer coisa. Cara, tô idiota hoje. É aqui, ó. Isso. É a melhor cena. E aí? Bora. Hey, oh, let's go. Fala pro... Tá no mundo. Eu sei. É, mas fala pro microfone. Demônio. Demônio. Criatura do Zinfa. Gravando. Precisa da caneta. Você lembra o dia? Precisa aí. Dia 12. É? É. Não confio em você. Então não confio. Pô, eu preciso fazer música convidada, hein, mano. Você chama os convidados. Eu tô pensando em chamar o Davidson lá do Gator Aéreo. Pra gente falar de dev mesmo. Tem um dev de peso. Porra, gosto aqui. Ah, cara, eu tava de boa, já não sei o Agora até estourou o bagulho. Fala sério. Manda ele gravar. Hã? Manda ele gravar. Não grita não, você não estoura o bagulho, cara. Eu tô na sua cara. Tem que falar de boa. O que tem que falar, meu cara? 12. O texto, você já esqueceu? Olá. Hoje eu Esqueça. Olá, hoje é dia 12 de fevereiro de 2020 e você está ouvindo o episódio número 8 do DevSecOps Podcast. Eu acho que é o 7. É 7 ou 8? Perdeu o episódio. Peraí, tá estourando, tá muito alto. Deixa eu olhar porque eu não lembro que Tá estourando de quem? Eu Caso, não, mas não. risado. O microfone não dá pra gente jogar mais pra trás, não? O microfone, não. Então, porque eu acho que ele tá muito perto da gente. Eu vi que você editou pro Ninja ontem, mas não vi o quê? Cadê meu OneDrive? Perdi meu OneDrive. Olá. Eita porra. Olá. 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 Som, teste. 3, 2, 1, testando. Foi em casa, foi.
É o 7, verdade. O O último 7, né? Então, apaga o dedo. Deleta de novo, apaga da câmera. Corta. Aqui? Pode. Só. Pause. Apagou. Começou. Isso aí. Olá, hoje é 12 de fevereiro de 2020 e você está ouvindo o episódio número 7 do Deve Ser Copos Podcast. Eu sou o Cássio Batista. Quebrou. Ele tá estourando. O que é estourando? É as ondas? Aqui, ó, ele tipo. Ele vai ficar distorcido. Fala aí, Vini. Fala, Vini. O Cássio Tô falando normal. Mano, mas então vamos tomar no cu. Ele tá com aquele negócio de ficar rodando de um lado pro outro. Ele tá. Talvez seja isso, porque a gente tá muito perto. Não, mas a gente tá falando cada individual. Mesmo assim, tá muito perto um do outro. Olá! Ah, é história. Só baixar mais e daí. Olá! Olá. Acho que assim vai, hein? Então vamos, vou ficar aqui de longe. Eu acho que eu preciso ficar de longe, não. Aqui, ó. Agora tá Tá bom. longe. É só falar baixo, na verdade, não precisa gritar com o pau. Isso eu não sei fazer. Eu vou falar mais uma vez, só não vou falar mais introdução não. Então, Faz direito. eu vou começar lá no tempo. Olá, hoje é 12 de fevereiro de 2020 e você está ouvindo o episódio número 7 do Deve Ser Copos Podcast. Eu sou o Cássio Batista Rodrigo Balbino. E Vini Cavaleiro. e hoje você vai ouvir sobre migrar para cloud. Devo migrar 100% para cloud? Minha estrutura, minhas aplicações, minhas bancos de dados. A discussão hoje é acerca de cloud computing. Vamos dar uma introdução, um pouquinho do que é, e aí a gente vai discutir se vale a pena migrar, se você deve migrar sua estrutura para cloud ou não. E nada melhor como ter um especialista em cloud para a gente poder falar sobre isso. Ah, Cadê cadê? que ele não chegou ainda? Cadê ele? Antes de gente começar o episódio, só para registrar, a gente tá ficando nojento, né? Já temos camisetinha, bonitinho. Mais bonitinho assim. Ó. Então, estamos ficando alguma coisa. A gente vai Um dia a identificar- gente chega lá, quem vai sabe? identificar o que é. E você que tá ouvindo aí, você conseguiu ver muito bem, né? Essa camisa aqui. Você que tá ouvindo, você pode ir lá no YouTube que tem o vídeo e aí você vai ver a nossa camisa. Bom, então, vamos lá, Vini, primeira pergunta. Quando você começou a trabalhar com cloud? Desde quando você trabalha com cloud? E por que fala-se tanto em cloud hoje em dia? E o que é essa cloud? O que é nuvem? Que nuvem? E áudio da Dilma. Sacanagem. É uma piadinha duplo sentido aí. Né? Que é nuvem. Uma vez eu vi um cara no Jornal Nacional que a nuvem era os dados no ar, né? Foi a coisa mais ridícula que eu vi na face da Terra, né? Um bom exemplo. Né? Imagino que era um rádio. Sei lá, algum gênio que tava tudo transitando assim, os servidores deviam estar voando, né? Tem servidor de torrent, você lembra que teve um... Não, ia ter o cara do BitTorrent que ia fazer isso, né? Ia botar uns drones, ia botar um server voando. Ia botar algum servidor voando, aí ia ser realmente o servidor na nuvem, né? Mas vamos lá. Primeiro vamos ao conceito de nuvem, cloud, que tanto se fala hoje. Cloud nada mais é do que você não saber fisicamente onde estão os seus dados. Vocês estão usando aqui? Estava reservado para fazer entrevista. Aqui o trânsito está todo reservado também, né? Chamou nem na sala lá. Não precisa fazer uma entrevista de uma candidata, mas... Só se eu fizer aqui do lado. Mas será que vai ter alguém que vai usar? Não, acho que não. Obrigada. Quem é essa menina? Vou saber. Quem é? Peraí que minha alma tá voltando. Eu tô tentando lembrar o que eu tava falando.
foda é que tava tudo Certinho. segmentado. Não, continua. Não tá, você pausou, não pausou? Então, Só dá play de novo. Até onde foi? Sei lá. Não é melhor recomeçar? tudo? Não. A introdução acho que você Não, guarda aí, segue seu né? raciocínio que você tava falando. Rondas de áudio, Tá gravando? o cara achou que era. Eu vou retomar o raciocínio. O conceito de estratégia. Então, nuvem nada mais é do que você não saber fisicamente onde estão os seus dados. A gente tem grandes players aí no mercado, né? Segundo o quadrante do Gartner, o que está acima de todos é a AWS, né? Logo seguido do Microsoft Azure e lá em terceiro lugar o Google. E inclusive temos uma notícia interessante que o Google tem até 2022 ou 2023, não lembro exatamente a reportagem, para minimamente passar um dos concorrentes. Ou seja, a meta dele é ficar no mínimo em segundo como cloud, senão ele vai parar os investimentos em cloud. Nossa. Isso pegou muita gente de surpresa, tem muitos parceiros aí, tem muitas empresas com seus workloads carregados para o Google, né? Não que o GCP vai deixar de existir, mas vai diminuir em larga escala os investimentos que eles têm em cloud. Vamos ver o que o futuro dirá, né? Mas o conceito de nuvem você não sabe fisicamente onde estão os seus dados, né? Algumas clouds abrem onde está o data center, outras nem tanto, né? Outras escondem ali meio... você sabe onde tem uma Violet Zone, uma Z, e outros você não sabe. Mas o conceito de nuvem você não saber fisicamente onde estão os seus dados, né? E como a gente já até brincou aqui num podcast anterior, nuvem não é infinita. Nuvem tem limites. Tem limites e é caro. Tá, acho que foi uma boa introdução. O problema não, né? Uma outra pergunta seria a seguinte: se eu não sei onde estão os meus dados fisicamente, e quando a gente não está usando nuvem ou como era no passado, nós tínhamos nosso CPD, né? Um CPDzinho, uma salinha ali de processamento de dados, onde tinha meus servidores e tudo mais. Ou eu comprava uma hospedagem, igual N empresas ainda vendem esse tipo de serviço, né? Como hospedagem, vamos chamar assim. Ou como serviço de data center mesmo, onde eu coloco toda lá a minha estrutura. Então eu conheço fisicamente onde está, inclusive eu posso não, né? É meu, eu vou lá e dou manutenção, eu vou lá e cuido, eu vou lá e mexo. Aliás, é responsabilidade minha fazer isso, né? Uma vez que quando a gente começa a falar de nuvem, aí eu não sei onde está fisicamente, como funciona? Porque quem cuida da rede, quem vai atualizar um servidor, como que funciona isso? Esse é o conceito de dados gerenciados. A empresa que você está contratando para onde você vai rodar seus workloads, e aí entra também o Alibaba, que está vindo forte para o Brasil, é que eles são responsáveis por toda a infraestrutura. Você só consome utilizando gerenciadores de serviço, né, de serviço da nuvem, para criar. Então você vai criar VMs, né, que são chamadas intimamente de instâncias. Algumas já tem conceito de serverless, ou seja, você vai rodar somente a sua aplicação, que aí nós temos 3 tipos de nuvens, né? O IaaS, infraestrutura as a service, infraestrutura como serviço. O PaaS, PaaS, onde eu tenho uma plataforma como serviço, onde eu poderia rodar um banco de dados, basicamente algum RP, CRM, totalmente gerenciado pelo provedor de cloud. Eu simplesmente utilizo. Eu não tenho qualquer interação sobre licenciamento, sobre se está rodando patches de atualização, nada disso, né? O infraestrutura as a service, eles parecem mais com essa questão de eu alugar uma nuvem privada e rodar, ser responsável pelos meus servidores. Só não tenho que me preocupar com hardware físico, mas o hardware virtual todo é gerenciado por mim. O PaaS as a service, eu gerencio mais ou menos ali só os workloads em relação à plataforma, patches de banco de dados, se for necessário ou não, né, para ser aplicação. E temos o software as a service, o famoso SaaS, onde eu tenho cargas de trabalho completamente prontas para mim somente utilizar,
né? A gente tem como exemplo aí o Office 365, o G Suite, né? Como os mais famosos de Software as a Service, mas a própria SAP tem workloads correndo assim, alguns parceiros dela, a VMware já tem entrado nesse mercado e agora, né, dentro da AWS a gente já tem algo muito semelhante com o Kubernetes, que é o Fargate, que eu estou utilizando os meus Dockers como um software as a service. Eu simplesmente subo a minha instância lá de Docker e a AWS que se vira com todo o resto, não tem nem que gerenciar isso. Tá, então se fosse para fazer uma analogia de nuvem, seria, para as pessoas que estão ouvindo, né, seria como se fosse igual energia. Você chega na sua casa, você aperta o interruptor e a luz acende. Mas como a energia chegou até você, quem ligou os cabos na rua, quem está produzindo energia lá na hidrelétrica, você não tem nem ideia de onde estão essas coisas, nem tem que se preocupar com isso. Se um cabo lá entre a hidrelétrica e a sua casa quebrar, quem vai arrumar é a empresa de serviço e não você. Então você consome o serviço, o resultado final, né, vamos chamar assim de serviço, mas toda a estrutura por trás, quem gerencia é o provedor, né, ou a empresa. Exatamente. E você é cobrado, nesse caso, pós-pago, vamos chamar de pós-pago, né? Então eu usei energia durante o mês, daqui uns 2 dias vai vir lá para eu pagar pelo que eu usei. Exato. Então esse mês eu posso ter gasto R$100, o mês que vem eu posso ter gasto 200, outro mês 50. Uma analogia seria mais ou menos. Você paga conforme você usa. Tá. É óbvio que você tem que pensar do que se eu deixo minha lâmpada ligada o tempo todo, eu vou pagar mais. Beleza. Rodrigo, como desenvolvedor, e aí por te conhecer de outras épocas, né? Eu sei que nós trabalhamos quando não utilizávamos nuvem. Tem uma historinha. Não lembro da data que foi lançada, mas eu sei que a gente não usava. Então a gente usava o data center físico ali, ou uma hospedagem mais comum, né? Vamos dizer assim. Às vezes você chutava o servidor ali, que era parte da mesa, né? Dá pra você chutar o servidor. Como desenvolvedor, o que você vê hoje de grande diferença, ou de ganho, ou de perda? Comenta aí, né, com relação a nuvem ou não utilizar a nuvem. Porque o episódio é pra gente falar sobre se eu migro ou não 100% pra nuvem. Eu como empresa, né, eu como negócio, enfim. E o Vini deu essa introduzida do que é nuvem, né, pra onde a gente vai, como que é cobrado, tal, um pouquinho dos serviços e tal. É lógico que vai muito além disso, né, a gente tá pincelando. Mas como desenvolvedor, qual que é a sua visão? Bom, acho que com essa popularização da nuvem, a gente conseguiu ganhar muita velocidade no desenvolvimento, né? Antigamente, quando você ia criar uma aplicação, você passava muito mais tempo identificando o tamanho da aplicação, fazendo um teste antes dela ir para o ar, porque para a gente testar se compensava ou não comprar mais um servidor. Porque o servidor era muito caro, né? Um trabalhão, e às vezes você ia criar uma aplicação que lá na frente a galera via que não valia muito a pena e ficava essa briga de, agora a gente já gastou esse dinheiro no servidor e agora tem que fazer funcionar, e o negócio começava a bagunçar, né? Porque daí você estava trabalhando por conta do servidor, não por conta do negócio. Com a nuvem, agora a gente consegue desenvolver, fazer testes reais mesmo, com testes de produção e para valer. Eu acho que o que me ajudou muito foi até você conseguir escalar muito mais, né? Você consegue a velocidade de escalar a aplicação. Hoje você consegue criar uma empresa, sei lá, você consegue criar um Uber dentro de casa, por exemplo. Antigamente, você criar um conceito desse, fazer todos os testes, era tudo num papel ali, porque você não ia investir aquele dinheiro para poder ter um servidor on-premise ali, né? Eu acho que do lado do desenvolvimento a gente só tem a ganhar, assim, tá ganhando muito com isso. Então, o que você está falando é que basicamente que ficou mais fácil, ganhou agilidade, ganhou performance, né, no sentido de desenvolvimento mesmo. Então antes, quando a gente tinha uma ideia, uma necessidade de software, a gente tinha um custo mais alto para comprar máquina, ou até para dimensionar, né? Às vezes você tem um negócio, sei lá, um exemplo do iFood, por exemplo. Você vai lançar um aplicativo aqui de pedir comida, legal. Fala iFood, fala o... Touch Pizza. Vou lançar um aplicativo aqui de pedir comida, mas quantas pessoas vão usar? A gente tem pesquisa de mercado, algumas coisas que a gente consegue ter um cheiro assim, né? Mas você pode lançar um negócio que seja um sucesso
e na verdade aqueles 2 servidores que você comprou vai cair no primeiro minuto. E às vezes poderia ser crucial ele aguentar nesses 2 primeiros minutos, porque ali é a bomba. Quando todo mundo pisou nele lá e acabou dando um DDoS, né? Porque, e cai, pode ser que você já perdeu o seu cliente ali, porque seu serviço já... Você ficou fora do ar, na verdade, né? E então criar negócios ficou mais simples com a nuvem, vamos dizer assim, porque continuando, antes de você me interromper, é tipo isso mesmo, né? Ou então pior, você comprou os servidores e não teve um usuário, né? A sua aplicação não teve demanda. E aí isso é o que você falou, aí você começa a trabalhar para fazer aquilo funcionar, sendo que o próprio negócio já não faz mais sentido. E aí você tem aquele peso morto ali que é a máquina. Lógico, você pode fazer outros aproveitamentos daquilo, mas o propósito acaba se encerrando. E com a nuvem não, você aperta um botão, você tem 1000 máquinas, você aperta outro botão, você tem uma só, ou nenhuma mais, né? Então a flexibilidade das aplicações, dos negócios, né? A gente fala de aplicação, mas de negócios, de modo geral, ficou muito mais fácil, né? Complemente. Agora, o céu é o limite, né? Você pode escalar sua empresa... O céu não é o limite. O custo da dinheiro sua empresa é o limite. Se sua empresa está crescendo, a sua infra ela cresce com a estrutura. Se sua empresa está gerando mais lucro, você consegue escalar mais máquina. Dando uma pausa na introdução, vamos começar agora a falar sério. Porque é o que o Rodrigo está falando. Assim, a empresa cresce, teoricamente a gente está vendendo mais, né? Ou tendo mais lucro, etc., mais receita. Por outro lado, seus custos vão aumentando em paralelo. A empresa está crescendo, tem mais demanda, se tem mais demanda do seu software, da sua aplicação, tem mais demanda dos seus recursos de aplicação. Então, nesse ponto as empresas vão ter que meio que se reinventar em muitas coisas, porque antes você tinha um investimento muito alto, né, como o Rodrigo colocou, comprava um lote lá de servidores, CAPEX muito 2, 3, um CAPEX muito alto, né, num primeiro momento, e depois aquilo você já estava pago, você continuava rodando. A gente tinha o problema de, se a aplicação estourasse, legal, então eu tenho uma carga para crescer os meus servidores e dá para usar. Então eu comprava ele superdimensionado. Digamos aí, que uma aplicação dessa ia consumir, sei lá, algo em torno de 128 GB de memória, sei lá, 64 CPUs. Então eu comprava 2 servidores com essa capacidade, né? Então eu poderia dobrar a minha capacidade de atendimento, colocando o load balance na frente, tudo. Primeiro, o custo disso é muito alto, para adquirir um servidor desse leva muito tempo, né? Além dos processos burocráticos que cada empresa deve ter, pedido de compra, cotação, fornecedores e tudo mais, você ainda tem o tempo de entrega do fornecedor. Sem contar a tecnologia, né, que você tem que ir fazendo update. Aí você tem a instalação do sistema operacional, seja ele Linux, Windows, você tem que fazer a atualização do sistema operacional, você tem que verificar todos os pacotes que a aplicação está exigindo para poder implementar na máquina, né? E aí depois disso tudo você ainda tem que garantir a segurança. Eu ia comentar, além de toda a parte lógica que você tem, a própria atualização do sistema operacional, patch, usuário, blá blá blá, você ainda tem a preocupação física. Exato, onde vai rodar. Você vai deixar esse servidor no seu quarto, na salinha da empresa, não tem salinha, deixa no meio de todo mundo, e aí você corre vários riscos, né? O software está tudo atualizadinho, aí vem, sei lá, um visitante trazer café, tropeça na máquina. Usa a máquina de mesa. Desliga sua aplicação. Você consegue imaginar as startups hoje funcionando nesse modelo? Não tem como. Não, acho que não existiria. Aliás, eu acho que o conceito de nuvem, até as startups começaram até com um conceito de nuvem privada lá atrás, né? Porque nós temos nuvens públicas e nuvens privadas. As nuvens públicas são os grandes players que temos por aí, né? Como já mencionado, AWS, Google, Azure. E as nuvens privadas é o antigo que o Caseta colocou, eu alugo um pedaço, um data center, né? Famoso aí, a gente tem aí o Allhost, tinha o Alligator. Nossa, tinha e era bem limitado, né? Porque é um sistema operacional bem específico, o que você poderia, as aplicações... Exatamente. Tamanho de aplicação tinha limite. Então você tinha diversas limitações.
Com as nuvens públicas, essa limitação diminuiu, é verdade, não está completamente sanado, porque a gente tem que dimensionar de qualquer jeito o tamanho de instâncias. Nesse conceito, talvez o PaaS faça um pouco mais de sentido, né, para algumas coisas, para outras nem tanto. Tem coisas que não vai rodar em plataforma as a service, mas ainda assim a gente se adapta muito mais fácil, e as empresas têm que se adaptar justamente nesse crescimento. Então, conforme eu vou utilizar mais a aplicação, mais eu vou gastar nela. Então ela tem que me trazer um retorno maior também. Não adianta só eu colocar uma aplicação lá, minha aplicação eu vou precisar de 12 GB de memória para rodar em 20 instâncias. 12 GB, então eu posso dividir em 10 instâncias de 1.2 GB. Né? A nuvem permite umas flexibilidades dessa forma, mas não necessariamente. E às vezes eu vou gastar muito por uma coisa que talvez não traga retorno. A vantagem é que é mais rápido desligar e eu pago conforme eu uso. Eu tenho uma pergunta. Quando eu desenvolvia, num certo momento eu tinha que me preocupar com hardware, com a máquina física, lá no client server, por exemplo. Então, se o meu EXZ ia não ter o tamanho muito grande, se eu estava numa rede para comunicar com outro ponto, algumas coisas nesse sentido, memória da máquina e tudo mais. Com a escala de aplicação web, isso mudou um pouco. Bastante, aliás. Você não se preocupa tanto com hardware, se preocupa mais com banda, se o teu pacote não está tão grande para o cara fazer o download no mobile, etc., no mobile, né? Então a preocupação começou a mudar um pouco e você ficou menos preocupado com memória, por exemplo, com processamento. Porque a memória e processamento hoje estão mais baratos, vamos dizer assim. Aí veio o IoT. Então eu comecei a mexer com Arduino, Raspberry, algumas brincadeirinhas, onde aí o recurso ultra limitado, onde você tem um espaço ali de kbytes, você não tem mais gigas de processamento. Óbvio que não. O teu código ainda está fazendo alguma coisa importante ou até performática que seja, e voltou a preocupação do hardware, até pior do que era antes, né? Antes você tinha um hardware, mas você tinha uma máquina, né? Sei lá, um K62500, um Pentium 3. Para guardar. Hoje você tem um chipzinho, tudo bem que o próprio Raspberry está bem mais potente, mas os primeiros que lançaram, né, o próprio Arduino, você tem um processamento limitado, memória limitada e espaço limitado. Então, o tamanho do código você tinha que se preocupar depois de compilado, etc, etc. Na nuvem, você meio que não tem essa preocupação. Você sabe que você vai ter memória, recurso, etc. E aí eu vi esse cenário acontecer em outras empresas, inclusive. Onde o time de desenvolvimento inteiro estava tudo liberado. Então, criem aí, sobe aí, vai lá, fica à vontade. Usa aqui minha nuvem, venha flutuar na minha nuvem. E beleza, né? Quanto ao negócio, não tem nada de errado com isso. O problema é que depois, alguns meses depois, quando chegou a conta, isso estava muito caro. Muito caro. Claro. Muito caro. Por quê? A preocupação de hardware não tinha. Tinha preocupação talvez do payload, da banda, o que minha aplicação está trafegando ali nesse sentido. Mas minha aplicação está consumindo aqui, sei lá, gigas e gigas de memória. Minha aplicação está consumindo processamento. Eu subi 3 máquinas aqui para aguentar minha aplicação. E aí quando veio a conta disso depois, ela veio pesada. Exato. A pergunta é, o dev que tinha que se preocupar com hardware, né, ou com algumas limitações, aí o IoT, que é bem atual, trouxe essa preocupação de volta, e a nuvem veio e tirou essa preocupação. Como que é isso para vocês? Com grandes poderes vem grandes responsabilidades, né? Monstros! Você dá um cheque em branco. Nesse ponto aí a gente volta até a questão de quem é o dono da aplicação, né? Um outro podcast. Ouça o episódio 2 ou 3, né? A gente fala disso. Onde a responsabilidade do desenvolvedor também. O terceiro episódio foi, né, que o desenvolvedor tinha que saber infraestrutura para poder conseguir dimensionar e dizer para o sustentador da aplicação qual o hardware necessário para rodar aquelas aplicações. Ainda mais hoje em dia, a preocupação com isso diminuiu bastante, porque hoje a gente fala muito em microserviço. Antes a gente tinha lá um monolito gigantesco rodando toda a aplicação junto. Hoje a gente separa um pedacinho em um monte de servidorzinho com 128 MB de memória. É mais fácil mensurar, né? É mais fácil mensurar e eu rodo, né? Aí o Rodrigo pode me corrigir se eu estiver errado, mas antigamente a gente desenvolvia várias funções para um blocão, né, de aplicação. Hoje eu tenho uma função em cada microserviço e eles se conversam com termo de API. Então isso já trouxe um ganho
gigantesco de economia, porque aí se eu começo a separar esses workloads, né, em pequenos servidores, a minha conta fica muito mais barata eu usar do que um monolito maior. Tá. Aproveitando esse conceito que você falou de funções como serviço, já é um outro modo de trabalhar também, né? É o FAS, Function as a Service. A coisa está ficando tão pequenininha para o desenvolvedor, está ficando tão fácil para ele monitorar uma coisa só, que o cara pode trabalhar só em cima de uma função. Então tá fácil o desenvolvedor, é bom saber disso. Cada vez mais. Antigamente você precisava necessariamente saber de infra, você precisava necessariamente saber de segurança. Agora, se você tiver parceiros ali do lado, você já consegue trabalhar só focado na sua aplicação e infra, segurança, você pode contar com os amiguinhos ali. Os próprios frameworks das linguagens estão cada vez abstraindo mais coisas para que você precise produzir menos código. Tipo, você focar no seu negócio, no cadastro ali que seu negócio tem que fazer, e não no como salvar o arquivo, como integrar com o banco de dados. E eu acho que a nuvem a gente poderia enxergar como se fosse um framework de infra. Um grande framework de infra. Cara, você já tem quase tudo ali pronto, até segurança. Você está usando alguma nuvem e automaticamente você já tem um nível de segurança ali razoável. Bem melhor talvez do que seria se já fosse uma Já que entramos em segurança, vamos ao nosso segurança. Não quero falar. E como que da parte de segurança a gente consegue ter o equilíbrio com a nuvem? Porque a minha cloud ela é pública. Se ela é pública, quer dizer que todos podem ter meu acesso? Sim. Respondido. Não, eu acho que assim, o que eu tenho visto, né, e estudado bastante a respeito disso é o seguinte. Vocês sabem onde eu moro? Sei. Você sabe onde eu moro? Não quero saber não. Não, então, mas assim, o Rodrigo sabe o meu endereço. Você não sabe. Nem por isso ele entra na minha casa. Ele não tem a chave. Por mais que ele saiba o meu endereço. Tem certeza que não tem a chave? Você não sabe nem o endereço nem a chave. E o que eu tô querendo dizer é assim, quando a gente começa a falar de nuvem, que tá tudo público e tudo mais, tá público a forma de eu acessar, está na internet. Muita gente não sabe o meu endereço. Ou quem sabe não tem as minhas chaves. Então, além de eu ter um endereço para vários serviços, né, N coisas na nuvem, não tem um endereço que eu vou lá e é meu, tem vários serviços. Teoria, eu tenho que ter uma chave para cada coisa. Tenho que ter um login, um usuário e senha, um certificado, sei lá. Algo que garanta que só eu vou entrar lá. Porque é meu aquilo ali. A menos que eu crie uma API num API Gateway, a menos que eu expunha um banco de dados, a menos que eu suba qualquer workload, VM, qualquer coisa suba, porque aí é responsabilidade minha. Inclusive quando você assina a cloud, eles te explicam algumas coisas. Ó, você subir uma VM aqui, eu vou atualizar o patch, a última versão do sistema operacional, fica tranquilaço. Agora você criou a VM, tá aqui a URL pública, sem nenhuma autenticação, de quem é a responsabilidade? É minha que cria essa VM, essa API, esse serviço. Então o ponto é, de novo, essa segurança, você tinha que se preocupar com ela. Assim como era no seu serviço on-premise, não necessariamente na nuvem. Então o problema que eu já vi, né? A galera cria o serviço, tá público porque é para testar. Acessei e tá rápido, porque você pode autenticação, seu plano vai demorar. E o que o Rodrigo acabou de comentar, muitas nuvens já te dão algumas coisas prontas. Você nem consegue expor uma API, por exemplo, sem autenticação, é obrigatório. Eu quero tirar, você vai lá e confirma que você não quer autenticar. Então o ponto é esse, você ainda continua criando serviços da mesma forma, a diferença é que eles estão em outro lugar, só que você não tem que ter a cultura, né, eu gosto de falar dessa palavra, a cultura de falar assim, eu não vou deixar isso exposto. Eu preciso ter uma chave, garantir que só eu vou acessar esse recurso. Por exemplo, a gente tem base de dados de AD, Active Directory, toda a autenticação de usuários é na nuvem, né? Eu vou deixar esses servidores, esses recursos expostos. Eu tenho que garantir que só acesso da minha rede, que só com o meu login eu consigo acessar. Outro detalhe importantíssimo, não adianta também ter o login admin, né? Não, pior é admin 1, 2, 3. Esse é pior. Porque também eu tenho uma chave, mas você tem a chave universal, né? Todo mundo abre a tua porta com aquela chave. Então, esse tipo de responsabilidade, a nuvem ela não pega essa responsabilidade, não vem substituir isso. Continua sendo sua. É igual você estacionou seu carro na rua, você deixa aberto e sai. Não, você aperta o alarme, tranca na chave e sai. Às vezes você volta para conferir se você fechou mesmo. Porque você sabe que você não pode, né? Em São Paulo, a gente vive em São Paulo, não vai deixar um carro aberto na rua. O conceito de nuvem é a mesma coisa, não adianta a nuvem, estou na nuvem, estou seguro. Você está protegido contra
infinidade de coisas, sei lá, não vai pegar malware na rede, eles têm várias seguranças para isso. O data center não vai explodir, em teoria seus dados estão seguros. Você tem backup, você tem redundância, um monte de coisa que você precisaria se preocupar no seu CPD. Então essas coisas você está abstraído para você estar pagando por isso. Agora, quando você fala dos seus serviços de fato, API, banco de dados, aplicação, própria infra de um modo geral, né, a rede, etc., essas coisas algumas dessas coisas, a responsabilidade é completamente sua. Não adianta criar tudo com a senha admin 123 ou sem senha e achar que está seguro. Bom. De novo, né, o que eu gosto de falar, as pessoas podem não saber o seu endereço, mas a sua casa está toda aberta lá. A hora que alguém descobrir o seu endereço, vai entrar na sua casa. Então é mais ou menos essa analogia. Bom. Acho que tem a questão da segurança na nuvem. Eu lembrei do caso do World Trade Center. Tinha empresas que tinha a sua infraestrutura em um dos prédios do World Trade Center. E o backup dela era na outra torre. Cara, acabou com as duas torres, faliu várias empresas. Algumas empresas, inclusive empresas de financeiro que existiam na época, desapareceram completamente. Aliás, acho que depois desse episódio, inclusive, criou-se uma norma, uma lei, alguma coisa assim, acho que é norma, que data center, empresas financeiras têm que ter um mínimo físico em quilometragem para você ter o seu backup. Alguma coisa nesse sentido. Então, você tem a sua empresa, seu site principal é no prédio A, sei lá, num raio de 5 km tem que estar o B. Um raio de uma bomba atômica. Tipo isso, porque nunca imaginou-se que eu ia derrubar as duas torres. Tanto que aí começou a se criar muitos data centers em outros países, né? Porque a nuvem, até nessa época aí do World Trade Center mesmo, né, o conceito ainda estava sendo muito embrionário e estava tudo concentrado somente nos Estados Unidos. Com a vinda do próprio World Trade Center, todo mundo começou a olhar para os outros países, especialmente os países emergentes, né? O bloco do BRICS, aí, o Brasil, China, Rússia, Índia e África do Sul, para começar a criar data centers, porque esses países, em teoria, não entram nas mesmas guerras que os países chamados desenvolvidos. E aí é uma boa gama para se guardar seus dados dentro desses países emergentes, né? O dito terceiro mundo, nada a ver com os Thundercats. Legal, a gente introduziu, deu alguma opinião, alguma história, e aí tem uma pergunta. Eu devo migrar 100% para a nuvem? Vamos colocar assim a velha resposta. Depende. É porque, que nem o Rodrigo comentou de startup. Algumas startups não existiriam se não fosse esse modelo de nuvem. Na verdade, a startup já nasce na nuvem hoje em dia. Já nasce assim. Outras empresas, em compensação, estão mistas, né? É o nosso caso aqui. A gente tem nuvem, a gente tem on-premise, a gente tem servidor ligado no banheiro, a gente tem de tudo. Aqui embaixo da mesa. E tem colegas que trabalham em empresas ainda onde é 100% legado, vamos chamar assim, é 100% on-premise essas coisas, né? Ou data center, vamos chamar assim. Então, vamos tentar responder essa pergunta. Migro ou não migro? É para migrar? Por que não? Para que não? É assim, isso depende do compliance da empresa também, né? Porque tem empresas, por exemplo, do segmento financeiro, que por exemplo, o cadastro do usuário não pode estar... Tem que saber o local físico onde está o cadastro do usuário. Ou não pode, acho que na Serasa, eu trabalhei numa época, não podia usar nuvem, porque os dados não tinha data center no Brasil ainda e os dados não podiam estar fora do Brasil. Algo nesse sentido. Tem nesse sentido, mas agora eles até evoluíram, né, nisso, do que? Eu tenho que saber fisicamente onde estão meus dados, eu tenho que ter o endereço físico dele. Por conta de legislação mesmo? Legislação, exato. Então assim, empresa do setor financeiro já é um desafio gigantesco migrar para cloud. E mesmo e-commerce, como nós, por exemplo, nós temos... todos os dados estão armazenados no nosso data center. A gente tem a nuvem híbrida, né? A gente usa o conceito de nuvem híbrida, então nós temos a nossa nuvem privada com a nuvem pública. O nosso front, onde o cliente da CVC acessa, ele está na nuvem pública, mas os dados efetivamente dos nossos clientes, eles estão na nossa nuvem privada. Então esse é um conceito que algumas empresas têm adotado. Nós ainda temos essa liberdade de fazer isso. Mas tem empresas que não têm tanta flexibilidade. E startups, né, fintechs, entre outros, nascem completamente na nuvem. Eu não sei como que as fintechs conseguem trabalhar nesse sentido, né, como que o Nubank faz, como que aquele outro banco digital também que entrou aqui, né? Original, C6, tem um monte. O Original ainda existe. Quem? O Original ainda existe. Acho que sim. Não sei. Mas enfim,
Eu não sei como é que eles trabalham nessa questão da legislação, porque pelo que eu sei, né, a Ambima você tem que ter o local físico para armazenar os dados. Então, mas por exemplo, quando você contrata uma cloud, você seleciona lá, eu quero data center São Paulo, Brasil. Não necessariamente. Eu vou usar o exemplo do que nós usamos aqui na CCA da própria AWS. Para nós, o SA East One, né, que é o Sul Brasil, é em São Paulo. Para outra empresa do grupo CVC, que é a Esfera Tour, o SA East não está em São Paulo. Não, eu digo assim, mas está no Brasil. Está no Brasil. Então, se eu não me engano, a legislação diz com relação a território, nível de país. Não Se sei. está no Brasil, ok. Não sei, eu sei que muitos bancos não conseguem levar esses workloads para a cloud justamente porque tinha alguma coisa que dizia que tem o endereço físico. Você tinha que conhecer o data center. Outras empresas, por exemplo, o governo. Né? O governo é um outro segmento. Na época que eu passei pela Microsoft, a gente atendia o Tribunal de Justiça de São Paulo, o TJSP, e já existia uma negociação para levar o TJSP para a Azure. E essa negociação se arrastou por longo tempo e ainda não saiu, justamente porque os dados públicos não podem estar, tem que ter um local físico escrito onde é que está. E aí perde o conceito de nuvem. Então a gente volta para o conceito de nuvem privada, não uma nuvem pública. Se eu não me engano, há pouco tempo atrás, preparando algum material, eu vi na documentação da Microsoft, do Azure, que você selecionava lá o seu tipo de negócio. Então, se você tem lá uma opção de governo, federal, sim, exato. E aí, a AWS também tem. Caso você selecionasse esse ponto, ele meio que te direciona para criar coisas aí mais específicas, inclusive mais caro, né? Porque por garantir mais redundância, mais backup, etc. Por conta de você ser governo e tal, até por conta de resposta, né? Porque se dá algum problema com seus dados, com toda a estrutura, que aí é a responsabilidade do provedor, ele vai responder de uma forma criminal, sei lá, exato, legislativa, juridicamente falando, ele responde por isso, né? Então, você quando você tinha o seu servidor, alguém chutou ele, você quebra a perna de quem chutou. Agora não, agora você vai processar, você vai... Dependendo do nível de problema que você tem, você fecha. E como ele falou, do World Trade Center teve empresas que sumiram. Você simplesmente perdeu todas as informações. Então, na resposta, né, voltando à pergunta, devo migrar 100% para a nuvem? Sim. Não. Depende. Depende do tamanho da minha empresa, depende do tipo de negócio que eu vou trabalhar, depende o que eu estou planejando para o meu futuro de negócio. Né? Para algumas empresas fazem muito mais sentido, para alguns e-commerces, né? Alguns tipos de e-commerce, algumas vitrines sim, né? Para outras empresas nem tanto. E quando a gente começa a falar de legado? Porque assim, em teoria, as nuvens, em teoria... Né? Legado é impraticável você levar para a nuvem. Em teoria, elas comportam o que é novo. Novas linguagens, né? Kubernetes. Elas comportam legado também. Elas comportam qualquer coisa. Elas comportam o que você quiser. Eu tenho o meu VB6 aqui rodando. É possível migrar? Possível é. Claro que é, porque você pode rodar ele dentro de uma máquina virtual, uma VM, uma infraestrutura. Agora compensa. Porque quando a gente fala de legado... Eu tenho o meu Delphi aqui rodando. Então, aí a gente já pensa exatamente naquele servidor mais robusto, 64 GB de memória, com 16 processadores. E daí o custo já é altíssimo, você é altíssimo para a nuvem. Às vezes compensa você criar uma nova aplicação para matar esse legado, e essa nova aplicação... um custo de um servidor com 64 GB de memória e 16 processadores é mais de da AWS, estamos falando em 30 centavos de dólar por hora que ele está rodando. Eu gosto da treta. O caos pra mim é tudo. Então, vocês estão me falando que se eu for na Santa Efigênia comprar uma máquina de R$100 com 64 GB de memória, é mais caro do que os migrar com o serviço da nuvem? Não. Pra você dar o meu legado? Porque você vai pagar uma única vez. A nuvem você paga todas as vezes. Então você vai pagar uma máquina por mês. Então depende. E se o seu negócio é um negócio de um dia? Você usou por um dia, você viu que aquilo ali não funciona. Não vai mais fazer sentido, aí é mais vantagem. Eu não teria feito VB6. Não, mas veja como é. Às vezes até para a empresa tomar esse tipo de decisão, né? Empresa que eu digo assim, tipo, times, né? Porque às vezes você tem muito legado e aí você constrói um monte de coisa nova, que talvez seja o nosso caso aqui. Aí essas coisas novas fazem mais sentido migrar, por ser API, por ser, né, tecnologicamente falando.
Em compensação, você tem legados que você não consegue levar por custo, às vezes por limitação tecnológica da nuvem numa época, igual a gente teve no passado, né, de questão de exadata, por questão de custo também, ficava absurdo, de caro. E aí você migra uma parte, não migra outra, e você vai ter um custo de banda, de tráfego, porque essas coisas vão continuar se falando. Esse custo se paga? Faz Isso é sentido? variável. Isso é variável. Eu não sei qual tipo de negócio. Na CVC, por exemplo, a gente percebeu que migrar monolitos para lá foi uma péssima ideia. A gente resolveu trazer de volta e consumir como APIs. E o API chama um monolito caso seja necessário. Ponto. A gente tem alguns bancos de dados rodando, mas o nosso monolito gigantesco continua aqui dentro. Continua na nossa nuvem privada, onde a gente já tem o custo, já é claro, é um custo fixo, né? Eu não tenho variação igual eu teria como na cloud. Vale lembrar também que quando a gente está desenvolvendo para a nuvem, automaticamente você já está pensando no custo. Então você está tentando enxugar ao máximo ali sua aplicação e para poder otimizar o seu dinheiro ali, né? Então aí a gente cai para microserviços, esquece o monolito. O monolito na nuvem é um tiro no pé. Isso é fato. Né? Isso aí não tem nem o que pensar em discutir. Quando eu tenho algum workload que eu ocupo muita área de um único servidor, é um tiro no pé, porque ele vai custar muito caro. Né? Você vai 30 centavos de dólar, legal, isso é por hora. Você faz vezes 24, vezes 30. 30 centavos de dólar, R$10. Na cotação atual. Né? Eu acho que eu preciso voltar uma migração. Bom, beleza. Então o Vini falou que depende do tipo de workload que você vai rodar. Tá, se for monolito, esquece, não migra, você vai Não se dar migra mal. porque você vai se dar A mal. menos que você tenha dinheiro infinito, mas ele vai se tornar finito quando você fizer isso. Exatamente. O melhor vai pegando um pedaço desse monolito e vai separando eles em API. Este é o processo de eu levar esse monolito para a nuvem. Eu começar a tirar pedacinhos dele, criando microserviços, APIs, enfim. Tá. E você, Rodrigo? Você acha que migra 100%? Não migra? Você concorda com o Vini 100% do que ele falou? Eu acho que para ficar 100% na nuvem, ele já tem que nascer lá e ficar. Talvez venha um processo contrário, né? Você tira alguma coisa da nuvem, coloca on-premise, mas acho que migrar 100% acho que você não consegue, não. Migrar 100% hoje é muito complicado. A gente tem um exemplo aí de uma empresa de entrega flores em casa. Né? Sem nomes para não fechar o podcast no 6º episódio. Tive amigos que trabalharam lá na área de TI deles, eles migraram 100% para a AWS. Em 6 meses eles voltaram para o data center. Por conta de custo. Por conta de custo. Temos o exemplo também de uma gigante aí do varejo, também fez isso, né? Foi 100%. Ela era de nuvem privada, inclusive ela concorreu com uma empresa. A gente concorria com workloads dentro da Waldiva, quando eu trabalhava na Whirlpool com esse grande varejista. Eles faziam promoções e derrubavam os nossos serviços, porque era uma nuvem privada de recursos compartilhados. Nuvem privada de recursos compartilhados. Essa é ótima. Entendi. Como se fosse uma... E aí eles foram para a AWS, da AWS eles hoje estão no Google, né? 100%, boa parte dos workloads estão lá, mas eles mantêm os recursos internos. E eles migraram de nuvem porque acharam mais vantajoso, um custo menor, né? Também você pode ser multi-cloud, também é uma boa... Né? É o mesmo conceito que a gente usa aqui no Brasil. Eu vou em 5, 6 mercados porque as coisas variam de preço de um para o outro. A nuvem é a mesma coisa. A gente tem os 3 principais players aí, eles variam o preço e concorrem entre eles para te dar o melhor custo-benefício. Rodrigo, muda o código na hora de programar quando você sabe que você vai abrir a aplicação na nuvem? Como é que é? Não muda nada. Eu acho que nem pode, na verdade, né? Da aplicação em si, não. Só que daí você começa a ter outras preocupações, né? Você tem que começar a construir para a nuvem, ou para o Kubernetes, sei lá. Para o multi-cloud. Não digo o multi, né? Eu digo só o cloud mesmo. O multi, quem resolve lá atrás é a infra. Não necessariamente. Aí eu vou cortar um pouquinho o Rodrigo, porque a gente já teve uma experiência parecida aqui na CVC, onde
Hoje não tanto, mas a gente ainda tem muitos serviços que nós migramos para a AWS que estão amarrados para rodar somente na AWS. Eu não consigo transferir ele para outro. Como que você amarra um serviço assim? A maneira das chamadas que ficaram a API, ela está exclusiva da AWS. Eu não consigo transferir para outra. Eu tenho que redesenvolver o código. Vai ter um trabalhinho aí pra... Então, talvez ela tenha uma aplicação que foi construída Exclusivamente trabalhando numa única nuvem. Não, na loucura, porque E isso é um problema. você tem que desenvolver Hoje. você tem que desenvolver pensando, cara, Agnóstico. É agnóstico de qual é a estrutura que você está usando. Você vai desenvolver e daí você cria, sei lá, você vai dockerizar ela lá e aí que você pensa, beleza, vou criar. Agora você chamou uma coisa interessante, o Docker. O Docker me possibilita eu rodar em multi-clouds. Agora, quando, por exemplo, eu vou para produtos específicos da cloud, Eu amarrei minha aplicação em 20 mil chamadas de Lambda. aí lascou. Por mais que a Lambda seja JavaScript, Python, sei lá o código, Ela está escrita eu até daquela consigo forma. pegar esse código e Aí eu jogar tenho lá, a mas talvez eu Lambda tenha para AWS e temos Function para Microsoft Azure. E a Lambda não é compatível com Function. Então, Function não é mas compatível com a linguagem sim, A linguagem mas eu sim, acho que vai ser as da maneiras de adaptação. chamar o comportamento é diferente. Ela foi desenvolvida pensando nos serviços da AWS. É isso que a gente está falando. Não é o código. O mesmo princípio se torna para o API Gateway e o da Microsoft Azure, que eu esqueci o nome, que também tem um serviço parecido, né? Que API Gateway. Management lá. Então, a API Gateway da AWS roda de um jeito e o management da Azure roda de outro. E aí as chamadas são diferentes. Então, o código ele pode rodar de um lado ao outro sem um problema, mas a maneira de chamada de uma API para outra. Se você começar a amarrar serviço, colocar, sei lá, o S3, aí você começa a amarrar a sua aplicação. Exatamente. Então, aí eu acho que já seria sei lá, não vou falar que é um erro, né? Mas é uma estratégia, o cara pensou... Às vezes é por facilidade na hora de entregar, porque aí as clouds elas querem te amarrar dentro delas, não querem perder o cliente. E conseguem. Porque aí eu tenho essas chamadas, eu tenho a CDN lá com a AWS, funciona muito bem inclusive, amarrando as minhas origens em serviço da própria AWS. Então isso se torna inviável. O desenvolvedor ele tem que pensar o mais abstrato possível. Ele não tem que pensar Mas às vezes não é Prime, possível. rodar... Às vezes não é possível, mas seguimos a vida. Eu quero a treta. Continue, Rodrigo, continue. Deixa o Rodrigo falar, vou falar. Não, seria pensar em abstração. Desde do código, que você consegue abstrair para usar várias bibliotecas, ou usar, sei lá, máquinas diferentes, quanto para usar, tipo, como você vai criar a sua arquitetura do sistema inteiro, né? Se você começar a amarrar em serviços, você começa a complicar, porque daí se você precisar migrar ou precisar, sei lá, trazer para dentro da empresa. Por isso que a gente usa DNS, ao invés de eu chamar API direto da cloud, eu sempre ter um DNS mascarando isso, facilita eu migrar de uma cloud para outra. Ou, sei lá, tentando resumir o que o Rodrigo está tentando falar, seria todos os meus inputs e outputs da minha aplicação ser REST, por exemplo. Porque eu estou garantido a uma tecnologia, um protocolo e não a um serviço de um cara. Mas como é que eu faço uma chamada de uma API para outra? Chamada REST é chamada REST. É um Não protocolo. importa a linguagem que tem por trás, eu vou consumir JavaScript, JSON e devolver JSON através do HTTP. Então, Perfeito. o planeta Mas como fala é que eu chamo esse HTTP. HTTP? Post, get, sei lá. Beleza, mas eu tenho que ter um endpoint. Beleza. É esse endpoint que eu estou falando, que às vezes a gente amarra com um endpoint que é a nuvem Tá, que fornece. entendi. E aí você teria que ter um cara no meio. Uma máscara de Tá. DNS, Tá porque bom. aí quando eu migrar isso aí de uma cloud para outra, Entendi. eu simplesmente migro. Na hora que- Então o você endpoint. está me dizendo que você tem que ter uma ponte para fazer essa ligação Exatamente. que não seja em nuvem. Seja em nuvem, porque eu tenho serviço de DNS hospedados, mas eu tenho que ter alguma tradutor. máscara para que os endpoints, quando for chamado, por exemplo, eu vou chamar API1.cvc.com.br só que essa API1 faz referência a uma lambda, perfeito. Aí a API2 faz referência a uma API Gateway, perfeito. Quando eu migrar isso para uma Microsoft Azure, né, a minha API1 eu vou colocar rodando lá no meu function e a API2 rodando em outro function, né, e aí eu consigo dessa forma migrar aquele conteúdo, aquele código de uma cloud para outra. Eu posso rodar o API1 na Azure e a API2
na AWS. O bom é que se a galera da AWS, do Azure estiver ouvindo, eles vão falar, pô, os caras vão migrar, vamos dar de graça e tal. Legal, a gente quer isso mesmo. Hein, Vini, você falou que você não é desenvolvedor, né? Você não trabalha como desenvolvedor. Não. Só que você você sabe trabalhar com orientação a objeto. Até orientação a objeto. Se o cara pega... Olha! Era pra todo programador saber isso, né? Se você pega esse conceito e aplica em infra, cara, você tem isso. Você não tem... Fica fácil mexer. Vai sair chumbando tudo lá. Cara, maluco. Mas o chumbado funciona. Não chumbe suas coisas, né? Importante. Tá bom, então o Rodrigo falou que se nasce é mais fácil nascer e ficar lá 100%. Não, você nunca vai ficar. E ainda assim você pode ver que você vai crescendo, tirar algumas coisas. Conforme você vai crescendo, você vai tirando. O meu ponto talvez seria um pouco, talvez não, um pouco concordando com vocês dois. Faz sentido se nasce você se manter, é muito difícil migrar 100%, mas aí talvez para mim venha um outro ponto, pra gente encerrar aqui, porque estamos caminhando pro final, a mão de obra. A gente precisa de pessoas, vai continuar precisando de pessoas para fazer tudo isso. Porque aí a gente falou até um pouquinho de squads, né, falamos em outros episódios. Lá atrás você tinha uma equipe de desenvolvimento para cuidar do software da aplicação e desenvolver. Você tinha um time de infra para cuidar das máquinas, para cuidar de tudo, da casinha ali onde estavam as coisas hospedadas. E às vezes você tinha um time de segurança para tentar proteger isso tudo. Aí, com a vinda da nuvem, o desenvolvedor, o cara de infra, ele conhece o código e tal, e todo mundo está indo para o mesmo caminho, o cara faz o deploy, está tudo aplicado, às vezes até com alguma coisa de segurança, etc. Mas ainda assim você precisa de alguém. É uma pergunta. Você ainda precisa de alguém que conheça infra para cuidar só das coisas de infra na cloud. Você ainda precisa do desenvolvedor para produzir código para o negócio. E ainda precisa de um cara de segurança para olhar para a cloud agora. Porque antes de olhar para a minha máquina física, se está atualizado o patch, fazer um scan, monitorar, agora eu tenho que olhar isso em cloud. Algumas coisas é porque outras a cloud está fazendo para mim. Mas se eu tenho que olhar agora se o cara não está colocando coisa exposta, se ele não pôs a senha de 1, 2, 3, criar políticas, compliance para olhar para tudo isso, que me avise. Versão que tem um exploit público. Se eu estou usando uma versão que tem um problema público. A disponibilidade disso, porque a disponibilidade conceitualmente ainda é um problema de segurança. Então você vai falar, a nuvem não cai, escala e não cai nunca. Se você não colocar para escalar, vai cair, ou se o provedor tiver um problema, pode se tornar indisponível, ou ainda, se sua aplicação tem uma falha grave, vai causar indisponibilidade. Falha grave não, né? Qualquer bugzinho você pode tornar indisponível a aplicação. Então o ponto é, mão de obra. Muda a mão de obra, agora a gente tem que olhar mais para a nuvem. Antes a gente conhecia programação e algumas coisas de rede ou de infra, agora tem que conhecer mais, ou tem que conhecer de outros protocolos. Tem mão de obra, não tem mão de obra. Minha visão, né? Vocês falaram muito, agora a gente fala mais. Minha visão, isso mudou, não tem a ver com a transformação digital, né? Mas está meio ali, caminha junto, vamos dizer assim. Então o profissional ele começa a ver outras coisas, ter esse viés de desenvolvimento e infra, para subir na cloud, conhecer os recursos, aí cai em outro ponto, né, que a gente falou agora, o cara não pode se amarrar a um serviço, então eu só sei mexer com Lambda, eu só sei mexer com function do Azure, eu só sei mexer com como que é o do Google lá. Isso é ruim, porque se o cara, né, é igual falar, eu só sei programar em Python. Não, então, peraí, você não faz mais tudo numa linguagem só hoje em dia. Então, fazendo a pergunta e respondendo o meu ponto, né? A mão de obra muda, vai continuar sendo escassa, vai ser pior. Você já não acha um programador bom, você já não acha o cara de infra bom, o cara de segurança bom. Agora você tem que saber um desses que ainda sabe a cloud, porque mudou como operar as coisas, né? Então eu acho que mão de obra vai continuar, e começa a ser mais caro também. Não, acho que é uma evolução natural que a gente está tendo, né? Se a gente olhar a carreira de TI, a gente tinha aqueles caras que programavam em Fortran, né? E morreram. Os caras que programavam em Pascal. Mas pela idade mesmo. Pascal, né? Que era uma linguagem chamada de baixo nível. Aí começamos a ter programadores de linguagem de alto nível. Onde ali a gente abstrai muita coisa, com o próprio framework faz muita coisa para mim. Hoje está se consolidando cada vez mais esse tipo de coisa. Linguagens de baixo nível, elas estão ficando mais restritas, cada vez mais a hardware e até ao desenvolvimento desses próprios frameworks, né? Enquanto para nós meros mortais, nós temos as linguagens de alto nível. E a infraestrutura ela veio evoluindo,
em conjunto. Talvez um pouco mais atrás do que as linguagens, um pouco mais de demora do que a evolução das próprias linguagens de programação, mas a infraestrutura hoje, ela tem que ser tratada como código. Hoje, a gente fala muito infrascode, né? A gente tem ferramentas e mais ferramentas de gerenciamento aí, a gente tem Ansible, Terraform, o próprio Kubernetes, que é um gerenciador de Docker, estrutura onde eu suba o meu servidor como um código, não mais como aquela coisa da infraestrutura gravada, onde eu monto um servidor chumbada, né? Exato. Então eu não tenho mais aquela questão do hardware físico. Então a infraestrutura ela tem que migrar para código. Então agora o cara que era só, que eu gosto de brincar, né? Next, finish, para fazer as coisas de infra, né? Instalar, configurar, etc. Não é só isso, é lógico, é uma brincadeira, mas ele não precisava codar. Ele não precisava saber lógica de programação. Agora ele vai precisar. A lógica de programação nem tanto, mas codar sim. Porque a lógica de programação entraria, por exemplo, se eu preciso criar N instâncias na cloud, então eu quero enxugar o meu código, criar um looping ali, algo assim. Sim, alguns provedores, como até o próprio Terraform, permite você fazer isso. O Ansible entra algumas coisas nesse sentido. Então ele precisa conhecer a receitinha ali, como é que cria uma receitinha e executa ela, tá bom, entendi. E essa receita tem que ficar guardada para que, por exemplo, o desenvolvedor chegue e fale, preciso de uma infraestrutura X para poder rodar um novo workload. Isso, eu só pego aquela receita de bolo que já está criado, modifico para o que precisa e boto para rodar. Então antes o que a gente demorava uma semana para entregar um servidor, hoje eu tenho que entregar em horas, talvez minutos. Né? Lembrarei. Quando me pedirem alguma coisa, eu vou lembrar disso. Então o cara de infraestrutura ele teve que evoluir, ele foi obrigado. E hoje quem não está nesta curva de aprender infraestrutura como serviço, defasado. Né, tá defasado. Aquele cara que só vai lá, ele bota ainda o CD, o DVD, né, o DVD, o disquete. Lá, o disquete, instalar o disquete, né, já fiz muito disso. E rodar o sistema operacional, começar a instalação, aí baixar os pacotes de atualização, a cara de instalar, né? É tão divertido fazer isso. Então, pessoal, você que tá só ouvindo, dá uma olhadinha no YouTube. Esse cara não existe mais, não tem mais como ser assim. A velocidade da informação hoje ela é tão grande, de novo, voltando àquela analogia da bolsa de valores. Se eu lanço a minha aplicação antes do meu concorrente, os clientes vêm primeiro para mim. Então eu tenho que estar mais adiantado que meus concorrentes. E você está preparado para funcionar. Que é o que o Rodrigo comentou. Não adianta só lançar. Se você lançou e não aguentou, você já foi o primeiro, você se queimou primeiro. Então, o interessante da nuvem é isso, você já consegue preparar essa porrada que você vai tomar de cliente, você consegue preparar a sua escalabilidade. Então esse não seria mais o problema. Agora, se tivesse on-prime, você já poderia tomar um susto. Não é tão fácil assim. Mas o problema pior nesse caso seria custo, vamos dizer assim. É muito mais simples você startar 1000 máquinas do que comprar 1000 máquinas e subir. Não tão simples assim. Se você pega épocas, chamadas épocas de pico, por exemplo, uma Black Friday no Brasil, se você não faz a sua reserva com uma boa antecedência, porque na CVC, por exemplo, a gente começou a subir com... um mês antes, 2 meses antes. Eu nem adianto colocar data, mas sim, a gente subiu bem antes, né? Até por uma questão de estratégia, a gente não abre isso daí em relação aos nossos concorrentes de workloads, porque hoje eu tenho o meu concorrente do meu nicho, né? Eu tenho meu concorrente do meu nicho aqui, que é o segmento de turismo, mas quando a gente está falando em nuvens públicas, eu tenho concorrentes com N outros concorrentes de varejos, concorrentes de linha branca, de vestuário, porque eles também estão se preparando para a Black Friday. E eles também vão ter um grande pico de acesso, porque hoje o e-commerce ele ganhou uma outra visão em relação ao que era. Antigamente você colocava um produtinho de lojinha lá, né? A gente usa o exemplo de Kabum aí, o produto vai lá, compra, pronto. Hoje não, hoje eu tenho que ter uma vitrine muito bem vista para o meu cliente. E isso exige que eu tenha hardware suficiente para poder aguentar. Só que esse hardware, de novo, nuvem não é infinita. Então se eu não criar uma reserva antes para os meus workloads, com certeza eu não vou conseguir atender meu cliente. E aí a gente cai de novo, né, no mesmo conceito. Então o cliente não conseguiu acessar aquele produto, ele vai para o meu concorrente. Então o bordão do episódio seria até a nuvem tem limite. A nuvem tem limite. Hashtag até a nuvem tem limite. Bom, legal, acho que deu para comentar bastante, deu para introduzir, deu para
Fala da história, da experiência, ver que tá tudo seguro, é só subir pra nuvem que ninguém te invade, fica tranquilo, bota a senha de mim, 2, 3, deixa público, expõe mesmo os seus URLs que tá tranquilo. Mais algum comentário? Mais Cara, algum... não, eu não tenho comentários. Mais alguma colocação? Cara, daria pra continuar falando bastante coisa. Tem muita coisa Tem, pra falar, hoje tá na praia do Vini. No meu episódio anterior eu fiquei lá quietinho na minha, esse. Você falou mais. Bom, tá bom, então quem não curtiu ainda, dá uma olhada nos outros episódios, tem bastante coisa legal. Continua acompanhando toda quarta-feira, 5 da manhã, tem episódio novo. É isso. Tchau. Maravilha, eu sou o Rodrigo Balbino. Até esqueceu de A gente tá perdendo, eu perdi o fechamento. Então tá bom, esse foi o episódio, né, número 7 do DevSecOps Podcast. Você ouviu sobre migrar 100% para a nuvem, né? Devo migrar 100% para a nuvem, sim ou não? A gente debateu sobre isso, se devemos ou não migrar profissionalmente, né, custo, etc., os impasses disso tecnologicamente, etc. Eu sou o Cássio Batista. Eu sou o Rodrigo Balbino. Eu sou o Vini Cavaleiro. Vamos por aqui. Ai, caralho, toda vez eu esqueço do fechamento do bagulho. Eu vou começar a colocar cartaz aqui correndo pra você. Vou na frente ali, tem que fazer, porque eu não esqueço. Tchau. Pipi.